Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Beshem Yahushua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todo sempre. Quero continuar o estudo a respeito da 10ª parte do Maaser, do dízimo. Espero estar respondendo as perguntas do nosso querido irmão que fez esse questionamento e pediu que eu viesse a fazer um estudo sobre o dízimo para trazer esclarecimento. E esse shiur, esse estudo que eu tenho feito sobre o Maaser, não envolve religiosidade, não envolve o sistema religioso, não envolve costumes de congregações, de denominações, de forma alguma. Eu estou passando o que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo tem me dado, da maneira fiel que está nas Sagradas Escrituras. Tem mais esse estudo, creio que esse texto aqui vai dar uns 2 vídeos, e depois nós vamos fazer a finalização, que será um vídeo bastante extenso. Eu vou dividir ele em 3 ou 4 partes, para que ele não fique muito enfadonho, muito cansativo, e eu quero estar encerrando assim. Claro que se formos para poder estudar tudo a respeito do Maaser, do dízimo, nós vamos ver desde Abel e Caim. Você já se questionou por que o Eterno recebeu o que Hevel apresentou a ele e não recebeu o que Caim havia apresentado? O que Caim apresentou talvez fora até mais do que o que Hevel apresentou. O que Caim apresentou talvez é mais do que o que Abel apresentou. Porém, o que Abel fez foi obediência. Abel, ele obedeceu o que o Eterno designara. O que Abel ofereceu ali para o Eterno foi a dízima, a 10ª parte de tudo que ele havia produzido. Caim, por ganância, eu até lembro de uma pessoa que um dia veio falar comigo, e essa dita cuja pessoa disse para mim: profeta, eu fiz um voto em uma denominação religiosa aí e dei 900 mil reais. Passei necessidade e nada mudou. Até um carro que eu tinha, eu peguei e ofereci lá nessa religião que eu tinha que dar o tudo para minha vida mudar. E ele disse: nada mudou, não vi mudança alguma. Hoje estou começando a me levantar. Ele disse, mas o problema é que ele nunca foi dizimista, fazia até votos, apresentava grandes ofertas, porém não obedecia, ele não praticava o que o Eterno designou. Eu não tenho que aumentar e nem diminuir, eu tenho que fazer o que o Eterno determinou. Olha só, eu gostaria que você que está me vendo viesse a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7. Nós falamos a respeito de Abraão, a respeito da devolução que Abraão fez do Maaser, onde Abraão pegou a 10ª parte de tudo que ele havia alcançado, após fazer um reconhecimento de que Malquisedeque era sacerdote do Elohim Altíssimo. Ele fez este reconhecimento primeiro. Primeiro ele fez uma identificação de quem era Malquisedeque. Só para nós entendermos, Malquisedeque, a palavra Malquisedeque
a palavra Malque significa pleno, cheio por completo. E Tzedek significa justo, correto. Sadik também, justo e verdadeiro e íntegro. Olha só, então Malquim significa cheio por completo. Esse copo com água, ele não está cheio por completo, ainda cabe alguma coisa dentro dele. Mas Malquitzedec, ele era cheio por completo de justiça. E o Eterno, ele atua na justiça, porque ele é o justo juiz, como está escrito lá no livro de Jeremias, de Irmiarro. Ele fala que ele é o justo juiz, capítulo 10, se não estou enganado. Olha o que está escrito aqui. Este Malquitzedec, rei de Shalem e Corém do Elohim Ha-Elion, encontrou-se com Abraão quando este voltara da matança dos reis e o abençoou. Ele fez o que? Ele abençoou. Antes de qualquer coisa, ele, ao encontrar com Abraão, ele abençoou Abraão. Não foi depois que Abraão devolveu o dízimo, não. Antes mesmo que Abraão devolvesse o dízimo, Malquitzedec, ele abençoou Abraão. Como que eu identifico um Elohim, um sacerdote de El-Elion? Ele me abençoa independente. Você vai em muitas religiões aí, eles abençoam só aqueles que são dizimistas, eles abençoam só aqueles que trazem grande oferta. Eles dizem assim: vem aqui à frente, quem trouxe o dízimo, quem trouxe a oferta, receber a consagração, a bênção, e aquele às vezes que não levou nada, fica ali prostrado. Como que eu identifico um sacerdote de El-Elion? Ele me abençoa independente de qualquer coisa, porque a boca que abençoa não pode amaldiçoar, a fonte que sai água doce não pode sair água amargosa. Tiago capítulo 3, olha só. Então, como que eu identifico um sacerdote do Elohim Altíssimo? Um ele abençoa e o outro ele amaldiçoa? Não, ele abençoa a todos. Ele abençoa a todos, independente de quaisquer circunstância, ele é um canal de bênção. O meu trabalho como sacerdote, como profeta, como navi, é abençoar, é levar o conhecimento da verdade, porque diz as Sagradas Escrituras que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que o ímpio se converta e alcance a vida plena. E alcance vida e vida com abundância. Olha só, esse Malquitzedec, rei de Shalem, rei de paz, e Corém e sacerdote do Elohim El-Elion, Ha-Elion, encontrou-se com Abraão quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha algo que eu quero destacar aqui para você. Isso é Novo Testamento, tá? Tem pessoa que diz assim: dízimo é coisa de Velho Testamento, dízimo é coisa de antigo, isso não precisa mais, mas está aqui. Isso aqui é em Hebreus capítulo 7, Ivrim, capítulo 7. Olha só. E o que diz mais aqui? Em primeiro lugar, a tradução de seu nome, do nome Malquitzedec, é Rei de Justiça.
Rei de justiça, ou pleno em justiça. Aquele que é pleno em justiça, que a justiça dele é perfeita. Rei de justiça. E também é rei de Shalem, Shalom, que significa rei de paz, de plenitude, não só paz, porque a palavra Shalom não significa só paz. A palavra Shalom significa, tem 7 significados, que nos torna pleno, que nos torna por completo. Shalom não é só paz. Shalom é alegria, felicidade, paz, prosperidade, bem-estar, segurança. Shalom, a palavra Shalom, ela representa plenitude em nossas vidas. Aquele homem que veio até Abraão, ele trouxe paz ao coração de Abraão, que havia acabado de enfrentar uma guerra. E Abraão, entendendo que ele era cheio de plenitude, Abraão de imediato tirou a 10ª parte de tudo e apresentou a ele, ao Eterno, porque Abraão entendeu que aquele homem chamado Melquisedeque era o filho do Elohim Altíssimo. Olha o que está escrito aí: não há registro de seu pai, mãe, antepassado, nascimento ou morte. Em vez disso, semelhantemente ao filho de Elohim, permanece Cohen, sacerdote, para sempre. Era o próprio Yahushua. Aquele homem chamado Melquisedeque era o próprio Yahushua HaMashiach, que veio receber a 10ª parte de Abraão. Era o próprio. Porque Melquisedeque, não há registro de nascimento, não há registro de pai, mãe, irmãos, e você não vai achar em nenhum momento um homem tão importante. Você não vai achar uma vez na Bíblia falando da morte de Melquisedeque. Melquisedeque era o próprio Yahushua HaMashiach. Ele veio pessoalmente tomar em mão a 10ª parte, para você entender como é importante ser um dizimista. Ele veio trazer em mão a dízima, o dízimo de tudo. Ele veio receber em mão. Quando Abraão, fazendo esse reconhecimento, Abraão separou e foi lá e ofereceu a Melquisedeque, ofereceu ao próprio Filho do Elohim Altíssimo, que permanece para sempre, que não muda, ele não morreu, ele não está morto. Melquisedeque continua vivo, ele veio, morreu pela humanidade, ele deu a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece como Jesus Cristo? Mas Yahushua HaMashiach, ele é o mesmo Melquisedeque. Ele recebeu o dízimo da mão de Abraão. Porque quando você é fiel, o Eterno recebe de você. Agora, quando você não é fiel, o Eterno não recebe. Você pode fazer voto, você pode fazer sacrifício, você pode dar até 5 vezes mais. Eu vou dar 5 vezes mais e vou chamar a atenção do Eterno. Não vai. Lembra que eu falei de Caim? Caim deu mais do que era, mas Caim não teve o zelo de separar a 10ª parte. Caim não teve o zelo que Hevel teve. Por isso o Eterno recebeu a bênção de Hevel
e não recebeu de Caim. E o que Caim oferecer era maior do que Revé. Mas Revé estava praticando a palavra. Não adianta você fazer sacrifício, voto, campanha, etc., se você não obedecer a palavra. Se você não estiver sendo obediente às sagradas escrituras. Olha o que está escrito aqui. Nós vamos dar continuidade a esse estudo. Não há registro de seu pai, mãe, antepassado, nascimento ou morte. Em vez disso, semelhantemente ao filho de Elohim, permanece sacerdote para sempre. Considerem quão grande era esse. Ele era até o patriarca Abraão lhe deu o dízimo, a 10ª parte. Olha só, do melhor do despojo. Do quê? Do melhor do despojo. Do melhor. Tem pessoa que ela não devolve o dízimo. Ela até conquista muita coisa, só que ela não desfruta de nada daquilo. Eu já vi pessoas que conquistam muita coisa. Tem empresas, tem dinheiro, a riveria, mas não desfruta de nada, não tem prazer em nada, porque não tem paz, não tem shalom, não tem plenitude em sua vida. Olha só, considera quão grande ele era. Até o patriarca Abraão deu-lhe o dízimo, um dízimo, do melhor despojo, dos melhores do despojo. Os descendentes de Levi, que se tornam Cohanim, são obrigados por um mandamento da Torá a receber um dízimo da renda do povo, isto é, do próprio irmãos, a despeito deles também serem descendentes de Abraão. Contudo, Malquisedeque, apesar de não ser descendente de Levi, recebeu um dízimo de Abraão. Por quê? Porque ele era o próprio Yahushua. O sacerdote, ele tem obrigação de receber o dízimo do povo, por um mandamento da Torá. Por um mandamento da Torá, eles são obrigados. Se alguém diz que você não precisa devolver o dízimo, ele está contra a Torá. Ele está contra o ensinamento do Eterno, ele está contra a lei de Moshe, ele está contra o que Yahushua HaMashiach ensinou. E nós vimos, Mateus 23, nós vimos que devemos sim fazer uma coisa e não esquecer da outra. Olha só, a pessoa que não dá o dízimo, ela está contra a Torá, e a pessoa que não recebe, o sacerdote, o profeta, o pregador, que não ensina as pessoas a ser fiel nos dízimos, ele também está contra as sagradas escrituras. E olha o que está escrito aqui, nós já encerramos. Olha só, além disso, ele abençoou Abraão, o homem que recebeu a promessa de Elohim. Abraão havia recebido a promessa de Elohim. Se Abraão havia recebido a promessa de Elohim, haveria necessidade de um homem comum o abençoar? Não. Mas quem veio confirmar a bênção na vida de Abraão, quem veio confirmar ali, o Yahushua HaMashiach, ele estava confirmando a promessa do Pai na vida de Abraão, através da fidelidade de Abraão. Através da fidelidade de Abraão,
Yahushua HaMashiach estava confirmando. Por isso Malquisedeque veio abençoar Abraão. E Abraão reconhecendo que Malquisedeque era o filho de Elohim, ele devolveu-lhe o dízimo, a 10ª parte. Olha só, não se discute que quem abençoa está em posição superior à de quem recebe a bênção. É sempre assim. Quem abençoa está numa posição superior, porque foi investido pelo Eterno de uma autoridade para liberar berahá, para liberar a bênção. Por quê? Do momento que eu estou obedecendo a palavra do Eterno, do momento que eu estou obedecendo as Sagradas Escrituras, do momento que eu aceitei Yahushua HaMashiach como meu rei e como meu salvador, eu me torno filho, como está escrito em Yohanan, em João capítulo 1 versículo 12, a todo aquele que o receberam como rei e salvador de sua vida, foi dado-lhe o poder para serem feitos filhos e filhas de Elohim. Olha que coisa linda. E se eu estou na posição de filho do Eterno, eu tenho autoridade para abençoar a sua vida. Eu tenho autoridade para abençoar a sua vida. Eu tenho autoridade não do homem, mas do Eterno, para liberar sobre a sua vida a bênção que vem do Eterno. Olha o que está escrito aqui para nós encerrarmos. Não se discute que quem abençoa está em posição superior à de quem recebe a bênção. Não se discute isso. Dízimo não é para ser discutido. Eu não estou aqui discutindo o dízimo, eu estou ensinando. Eu não estou aqui para discutir. Eu não estou aqui para debater sobre dízimo, não. Eu estou aqui para ensinar a palavra. E todo aquele que se tornar dizimista nesse ministério, eu tenho autoridade do Eterno para te abençoar. Eu tenho autoridade do Eterno para liberar na sua vida bênção, prosperidade, saúde, vitórias, porque o Eterno me deu essa autoridade. Essa autoridade não foi dada pelo homem, não foi investida por um cidadão qualquer aí não, mas foi diretamente do Eterno. Ele me deu essa autoridade para te abençoar. Você que é dizimista, você que é fiel, você que é fiel no pouco, no muito, você que não é como Caim, mas você que é como Abel, que obedece, que não adianta você dar 20%, que 20% não é dízimo. A palavra 20% não é dízimo. A palavra dízimo significa literalmente 10%. Não adianta você dar 30%, 40%, que não é dízimo. O dízimo é a 10ª parte. E todo aquele que é fiel nos dízimos, na 10ª parte, o Eterno me deu autoridade para abençoar. Eu já tenho o nome de alguns irmãos aqui, que são dizimistas, que são fiéis, e eu vou estar abençoando a vida deles. E você que ainda não é, se você reconhece na minha vida, se você me reconhece como sacerdote de Elohim, um Kohen, um profeta, se você acredita que eu tenho autoridade de Elohim para te abençoar, eu quero abençoar a sua vida. E eu quero que você envie o seu nome
o seu nome. Você que é fiel dizimista, nesse ministério, porque não tem como eu alimentar o rebanho do vizinho. Eu tenho que alimentar o rebanho do aprisco que o Eterno me colocou. Não adianta eu querer, mas eu sou dizimista da religião tal, da religião Y, eu também quero estar incluso nesta oração. Não vai funcionar. Por quê? Porque o Eterno me deu um chamado. O Eterno me deu um chamado. Malquisedeque foi em quem? Foi em Abraão. E Abraão devolveu o dízimo. Por que Malquisedeque não foi até Escol, Manré, os ajudantes de Abraão? Não. Por quê? Porque eles não eram fiéis. Então, eu não posso, como sacerdote, nesse ministério, nesta obra, eu tenho que alimentar o rebanho que o Eterno me deu. Eu tenho que abençoar o rebanho que o Eterno me deu. Por isso, se você acredita, se você vê em mim autoridade da parte de Elohim para te abençoar, você vai enviar o seu dízimo. Você vai depositar o seu dízimo. No final, na descrição desse vídeo vai ter o Pix, que você vai poder depositar. Se você não sabe mexer com o Pix, você pode estar pedindo a conta do banco que você vai estar depositando a sua oferta, o seu dízimo. E a mesma autoridade, você vai mandar o seu nome, porque eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a sua vida. Assim como Malquisedeque abençoou a vida de Abraão. Abraão teve Ismael, Abraão teve Isaac, e Abraão teve mais 6 filhos, depois da morte de Sarai com Quetura, que o Eterno o abençoou de tal forma, de tal maneira. Um homem estéril teve 8 filhos, e para ser uma pessoa considerada abençoada, tinha que ter no mínimo 7 filhos, e Abraão teve 8 filhos. Foi mais que abençoado, depois que ele foi abençoado por Malquisedeque. Eu quero abençoar a sua vida. Se você tem aí seu copo com água, segure na sua mão. Se você não tem, coloque sua mão sobre o teu coração. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, não estou aqui investido da autoridade de um homem. Não estou aqui por causa de um título dado por um ser humano. Não, Pai. Eu estou aqui por servir a Ti e por obedecer a Tua santa palavra. Por isso, neste momento, Pai, eu quero abençoar a vida desta pessoa, como um Kohanim, como um sacerdote. Eu quero abençoar a vida desta pessoa, que tem sido fiel dizimista neste ministério, nesta obra. Pai, da mesma forma que Tu usaste o Teu Filho, Yahushua HaMashiach, Malquisedeque, para abençoar Abraão. Tem muitos Abraão, Pai, que estão aí em outras cidades. Muitas pessoas que estão em outros lugares, que estão precisando de uma bênção especial na vida financeira e que são fiéis nos seus dízimos. Pai, Tu me deste autoridade e eu uso esta autoridade para abençoar, porque para isso Tu me chamaste. E eu ordeno a cura, a libertação, a prosperidade, o milagre financeiro na vida de todos, Pai. E não só financeiro, mas em todas as áreas de suas vidas. Eu determino a bênção de Ti. Eu abençoo o dizimista, eu abençoo o ofertante, e eu profetizo, Pai, que eles são bem-aventurados, pois com a mesma bênção que Malquisedeque abençoou, eu também abençoo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro esta água abençoada no nome de Yahushua HaMashiach. Beba da água. Toma posse. Toma posse. A nossa congregação está localizada na rua Eduardo Chaia, número 2899, aqui na cidade de Guarapuava. O bairro Boqueirão, de frente da nova rotatória.
uma rotatória nova que foi feita aqui, é bem de frente da rotatória. Você vai estar vindo, vai prestar atenção, quando você chegar na rotatória, você já vai ver a nossa congregação em o nome de Yahushua HaMashiach. Bem de frente da rotatória, você vai ver a nossa congregação, chamado Teu Elohim Reina. E também temos encontro ali na cidade de Turvo, todos os domingos, às 15h30, Rua Paraná, número 980. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde, muita prosperidade. Seja dizimista fiel e receba a vitória do Eterno sobre a sua vida. Shalom, shalom.